que nos faz felizes? Sabe, essa pergunta é super antiga, vem lá dos filósofos gregos, mas hoje ela vive uma situação engraçada. Ao mesmo tempo que é um tema super profundo, ela acaba meio que banalizada, né? Virou frase de post em rede social, título de livro de autoajuda. Mas o legal é que essa questão gigante saiu do campo da filosofia e, olha só, entrou nos laboratórios. A ciência agora está investigando o que de verdade deixa a gente feliz. E é sobre essas descobertas que a gente vai conversar um pouco agora. Ok, então, pra gente começar, a gente precisa tirar uma ideia da cabeça. Felicidade não é só se sentir bem. Alegria é uma parte, claro, mas não é o quadro todo. Pensa assim no clima de um lugar. A temperatura é importante, mas o clima também tem vento, umidade, pressão. A felicidade é mais ou menos por aí. É uma coisa complexa, com várias partes. E a primeira grande sacada da ciência para entender essa complexidade toda é que aquela sensação que a gente tem de ser um eu só, uma coisa única, na verdade é uma espécie de ilusão. É como se, psicologicamente falando, a gente tivesse duas dimensões, quase como dois eus funcionando aqui dentro. Funciona mais ou menos assim. De um lado, a gente tem o que os psicólogos chamam de eu experiencial. É a parte da gente que vive o agora, o momento, que sente o que está acontecendo neste exato segundo. Do outro lado, tem o eu projetivo. Esse é o nosso narrador interno, sabe? Aquele que pensa sobre a vida, que cria histórias do passado e faz planos para o futuro. Ou seja, viver a vida e pensar sobre a vida são duas coisas bem diferentes. E se são coisas diferentes, o que faz cada um feliz também vai ser diferente, certo? Vamos começar pelo nosso contador de histórias, o eu projetivo. O que será que satisfaz ele? Bom, ele vive de narrativas. E o que faz uma boa narrativa? Objetivos, conquistas, é olhar para trás e ver o que a gente realizou e olhar para frente e traçar metas. É por isso que a nossa sociedade é craque em nos vender esse tipo de felicidade. Sucesso na carreira, comprar casa própria, ter filhos, tudo isso alimenta as histórias do nosso eu projetivo. E olha só que interessante como até o dinheiro entra nisso. Vários estudos mostram que o dinheiro traz mais felicidade quando a gente usa para comprar experiências, tipo uma viagem, do que para comprar coisas. Por quê? Simples. Porque experiências viram histórias. E histórias são um prato principal do eu projetivo. Certo. Mas e a outra parte da gente? O eu experiencial. Ele não tá nem aí para histórias, ele não quer pensar sobre a vida, ele quer viver a vida. E o que ele precisa para ser feliz é completamente diferente. Para ele, a felicidade vem de duas fontes principais. Primeiro, do engajamento. É quando a gente encontra aquela atividade em que o desafio está na medida certa para a nossa habilidade, sabe? Que a gente mergulha e nem vê o tempo passar. É o que chamam de estado de flow. E segundo, algo que parece a coisa mais boba do mundo, mas é dificílimo. Saborear o presente. Estar de corpo e alma onde a gente está. E aqui a gente esbarra num problema gigantesco. Vale a pena a gente se perguntar por um segundo, durante o dia, onde a nossa mente realmente está. Um estudo super famoso de Harvard descobriu um número assim, de cair o queixo. Quase metade do tempo, para ser exato, 46,9% do tempo, a nossa mente está divagando. A gente está fazendo uma coisa, mas pensando em outra totalmente diferente. E a conclusão dos pesquisadores foi direta e muito poderosa. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Simples assim. Quando a gente não está presente no que está fazendo, o nosso eu experiencial está lá sofrendo em silêncio. Então, percebe o conflito? A sociedade toda treina a gente para focar no eu projetivo, no futuro, nos planos. Mas isso acaba custando a nossa felicidade do agora, do presente. Como é que a gente equilibra esses pratos? A resposta pode estar numa metáfora bem poderosa. E só para a gente ver como esse equilíbrio é crucial, olha isso. Estudos no mundo todo mostram que a nossa satisfação com a vida segue uma curva em formato de U. A gente começa feliz lá na juventude, cheio de planos. Aí a felicidade despenca na meia-idade quando muitos objetivos já foram alcançados e a gente se pergunta, e agora? E então, ela volta a subir lá na velhice. Sabe por quê? Porque com o tempo a gente aprende a valorizar mais o presente. A gente finalmente dá atenção para o nosso eu experiencial. Então, a grande virada de chave é essa. Tentar viver a vida menos como uma viagem e mais como um passeio. Pensa bem, numa viagem o foco total é no destino. O aeroporto, o voo, a espera, tudo é só um obstáculo para chegar lá. Muita gente vive assim, sabe? Sempre esperando a sexta-feira, as férias, a aposentadoria. Já no passeio, o destino até importa,
Mas o caminho é o principal. A ideia é essa, saborear a jornada, o que acontece enquanto acontece. Mas aí fica a pergunta, né? Será que existe alguma coisa, uma única coisa que consegue deixar os dois eus felizes ao mesmo tempo? Algo que nos dê uma boa história para contar e que, ao mesmo tempo, traga alegria para o momento presente? E a resposta é sim. A ciência descobriu que existe sim um único fator que é, de longe, o mais importante de todos para a felicidade humana. Uma variável que consegue nutrir tanto a nossa necessidade de viver o agora, quanto a de ter uma vida com significado. E essa resposta são as relações sociais de qualidade. É isso, ter laços fortes, pessoas queridas por perto, porque estar com quem a gente gosta nos dá alegria no momento, que alimenta o eu experiencial e, ao mesmo tempo, constrói a história mais importante e significativa de todas para o nosso eu projetivo. Então, para a gente amarrar tudo, a felicidade é um equilíbrio. A gente precisa, sim, alimentar o nosso eu projetivo com metas, com um propósito, mas a gente também precisa, e muito, engajar o nosso eu experiencial, aprendendo a saborear a jornada. E servindo de base para tudo isso, o mais importante, cultivar relações de qualidade. Fica aqui, então, uma reflexão final. Se a gente parar para pensar na forma como a nossa vida está hoje, ela se parece mais com uma viagem apressada para chegar logo a algum lugar, ou com um passeio tranquilo, onde o caminho é aproveitado a cada passo. Ah, e só um último ponto importante. Essa divisão entre dois eus não é literal, tá? Não é que existem dois circuitos separados no nosso cérebro. É mais um modelo didático, uma ferramenta para a gente entender melhor o assunto, inspirada em grande parte no trabalho do psicólogo e ganhador do Nobel, Daniel Kahneman. É uma forma de nos ajudar a navegar nesse tema tão fascinante e complexo que é a busca pela felicidade.